Então, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Miguel já disse, eu sou da divisão de astrofísica, então minha formação de física, doutorado em astronomia, e eu venho trabalhando, atuando nesse assunto da poluição luminosa desde 2008, mais no contexto da comunicação e da tentativa de articular com o poder público sobre o assunto. A gente, né, quando vai assim, para um grupo que nós não conhecemos bem o trabalho, corre sempre o risco de fazer uma fala um pouco ingênua, mas eu organizei assim, de maneira que eu vou começar a apresentação com vocês do jeito que eu tenho começado para o público em geral, e aí depois espero chegar a uma coisa mais específica aí de como os trabalhos podem convergir. Olha, eu aceitei a sugestão do título, né? Mas eu vou mostrar o porquê que o ouvir estrelas faz sentido, embora eu não vá ficar muito nesse assunto. Estava funcionando. Talvez não funcione no... Ah, foi. Então, eu quero fazer um exercício com vocês e olhar para essa imagem, que é um céu noturno lá no Quênia, de uma região onde foram encontrados os primeiros esqueletos humanos ou dos que nos sucederam, né? E aí a pergunta é, se os nossos ancestrais, ao invés de não tivessem visto esse céu estrelado, onde é que estaríamos hoje? A pergunta é, se ao invés desse céu estrelado, eles tivessem encontrado com isso, ou seja, você vê o dia, vê o sol, o movimento, de repente a lua aparece durante o dia, mas à noite é só uma tela laranja. Mais ou menos assim, se ao invés de a gente ter esse céu que agora só existe nos sítios protegidos para a astronomia, a gente vivesse no céu, os nossos ancestrais vivessem no céu assim. Então, a gente não vê estrela, não tem navegação, não tem agricultura, não tem o próprio ímpeto de pensar o que somos, porque estamos aqui, o que tem para lá do universo. Mas essa foto é uma foto antiga, né? A gente, na verdade, está indo mais para essa situação, que é saindo das lâmpadas de vapor de sódio, de alta pressão, para iluminação LED, que ao invés de alaranjar os nossos céus, dar esse branco azulado e essa contaminação de luz, esse atordoamento de luz. A gente também teria limitações na arte, né? Na própria expressão artística da humanidade. Imagine se Van Gogh não tivesse tido acesso aos céus estrelados da França. E eu destaco um trecho de uma carta que ele escreveu para a Wilhelmina, a irmã dele, um pouco antes de pintar a noite estrelada. Então, ele diz que quer pintar no céu estrelado agora. E que a noite é mais ricamente colorida do que o dia. E sem querer alargar o assunto, é claro que para pintar o céu estrelado, não basta colocar pequenos troncos brancos numa superfície azul preto. E esse aqui é o resultado. Mas e se fosse na contemporaneidade, né? Será que sairia isso aqui, né? Um colega na internet compartilhou assim. Mas, de novo, né? A gente está indo para o LED, que é mais ou menos assim. Para piorar ainda, um assunto que eu não vou falar muito aqui, mas a gente precisa citar, o rio de subsistência aqui, né? Um céu cortado pelas megas constelações de satélites, que é um problema que a gente está enfrentando aí desde o começo do ano de 2020, que vocês veem uma imagem real, cortada pelos satélites. Então, aquela paisagem seria contaminada por isso. E a gente também pode pensar na arte nacional mesmo, né? Starlinkar, a lua de Tarsila Amaral, que está lá junto da Noite Estrelada no MoMA, mas a gente está mais para isso aqui atualmente, né? Fumaça, de qualquer maneira, a gente está perdendo aí o acesso ao céu noturno, que tanto inspira obras que a gente conhece nas artes plásticas, na literatura e na música. Aqui um sumário mais ou menos, sobre um esboço de controle de tempo, né, que eu vou falar
introduzir o que é a poluição luminosa e muito rapidamente a eletromagnética, os impactos em diferentes aspectos da vida do planeta. Vou tentar dar uma ênfase para essa parte das ferramentas para medir a poluição luminosa. Se der tempo, um pouco do que a gente pode fazer para medir a poluição luminosa. E se der tempo também no cenário da comparação da pesquisa em poluição luminosa no Brasil e no cenário internacional. A ideia que eu espero, né, pelo menos dessa primeira parte em que eu explico a poluição luminosa, é que vocês levem que a poluição luminosa é uma das interferências antropogênicas mais extremas no planeta. Como ela é silenciosa, a gente não está percebendo isso. Mas a iluminação artificial está nas nossas vidas há menos de 150 anos. Isso é um tempo muito pequeno para conseguir medir todas as implicações da luz artificial, né? Tem implicações para a biodiversidade, que eu vou mostrar para vocês, para a pesquisa astronômica, e é preciso levar esse problema para a discussão da crise ambiental e correlacionada aí do desenvolvimento urbano. Então, o que é a poluição luminosa? Eu gosto de usar essa definição. Toda iluminação artificial utilizada de modo excessivo e inapropriado para o seu objetivo. Mas tem autores que são mais radicais. Essa é a minha definição de trabalho, né? Mas eu, claro, que eu concordo com a definição de imagem, que a poluição luminosa é qualquer alteração dos níveis de iluminação natural noturna causada por fontes antropogênicas de luz. Porque, né, nenhuma outra espécie acende lâmpada, né? São só os humanos que precisam de luz artificial. Aqui uma classificação simples, né, de algumas das tipologias da poluição luminosa. O brilho do céu é o sky glow, que é quando vocês estão aqui na estrada e tem uma aglomeração urbana e vem aquele domo de luz sobre ele, esse é o brilho do céu. O ofuscamento é essa sensação, por exemplo, quando o carro está vindo numa direção contrária, que você tem aquela cegueira momentânea, ou quando esses postes com esses globos que, infelizmente, tem aqui no sítio, que não iluminam o chão, mas justamente causa essa sensação de cegueira quando você olha, que você não enxerga nada, porque ele está mandando luz para todos os lados, inclusive na direção dos seus olhos, e a luz intrusa, que é essa luz planejada para um ambiente e que invade o outro. O típico letreiro, o poste da rua, que não deixa que o quarto de vocês fique escuro à noite. Isso tem consequências, né? Aqui um resumo, né, dos tipos de poluição luminosa. Então, a gente tem aqui uma fonte de luz e ela foi colocada com uma certa função. Então, a ideia aqui era iluminar o chão nessa área. Então, a luz que incide aqui é a luz útil. Porém, as propriedades da lâmpada, no caso aqui da luminária, ela pode ser tal que ela espalha a luz para além da área útil. Essa luz é a zona de ofuscamento e é a luz intrusa. Além disso, a própria luminária direciona a luz para cima e cria esse efeito de sky glow, né? A mesma coisa quando a luz reflete do sol, que deveria, no fundo, ser a única poluição luminosa que nós deveríamos ver, que é a mais inevitável, que é o que se reflete do sol. E aí a luz também, se você tem uma cobertura de nuvens, ela também volta para a gente, perturbando ainda mais o meio ambiente. Então, aqui, só adiantando como que a gente pode minimizar isso, né? A regra é que a iluminação incida unicamente para onde ela foi planejada, com uma lâmpada bem escolhida e uma luminária adequada e que ela só fique acesa durante o tempo de utilização. Só que, assim, aí entra o ouvir estrelas, né? A poluição luminosa, ela, na verdade, ela parte de algo mais amplo que a gente chama de poluição eletromagnética. Ou seja, ao longo do espectro eletromagnético, há também geração de sinais que tem ali ações mais específicas. Por exemplo, aqui na parte das ondas de rádio, é um problema
gravíssimo para os radioobservatórios, né? Os radioobservatórios, eles, dependendo da frequência que eles operam, eles têm que ficar em lugar isolado de toda a ação antropogênica. Então, a parte de ouvir estrelas, porque a gente também tem poluição eletromagnética no espectro rádio, e o que a gente vai falar agora em diante é esse recorte da poluição luminosa que acontece aqui no espectro do visível, onde os nossos olhos enxergam, e um pouco mais estendida, porque a luz que a gente gera, ela vai além da região onde a gente pode enxergar. Para vocês ainda terem uma ideia da história da poluição eletromagnética, isso daqui é um mapa de alocação de frequências dos Estados Unidos, mostrando, né, para qual frequência pode ser para uma certa aplicação. E aqui, olha, a astronomia é esse quadradinho mais amarelo. Se vocês forem ver aqui, são poucos, na verdade, são faixas de frequência que elas são reservadas para a radioastronomia e também para outras aplicações que não sejam comerciais, a princípio preservadas para isso. Mas agora, com a coisa do 5G, do 6G, da expansão aí da exploração para outras frequências, o que a gente trabalha no futuro é que todo o espectro eletromagnético vai ser compartilhado, né, que é um grande problema da radioastronomia. Mas a poluição luminosa, né, voltando, do parênteses da poluição eletromagnética, ela tem impactos ambientais. A gente sabe, né? Em casa, os insetos ficam ali rondando em torno da luz, até fatigarem, até morrerem ali. E assim, não é o ciclo natural do inseto, ficar rodando ali na luz. Obviamente, é uma intervenção no ciclo de vida dessa forma de vida. E aqui vocês podem ver como que diferentes espécies, diferentes tipos de vida no planeta enxergam. Então, o olho humano enxerga nessa faixa aqui, mais ou menos de 400 nanômetros até 700, mas isso é um olho muito bom, muito especial, muito ciborgue. Mas vocês veem porque aqui é a parte mais energética, que é a menos energética, que são os menores comprimentos de onda, e os maiores comprimentos de onda. E vocês veem que várias formas de vida, elas observam para energias, também energias mais altas do que o olho humano, particularmente os peixes, né, muito mais para o azul do que a gente. Há alguns anos atrás, a Nature, né, publicou essa carta falando, né, dos cegos pela luz, apontando todo o problema que é você quebrar os ciclos de vida na natureza com a extinção de insetos que estamos verificando. O clássico é aquele. Vocês são muito jovens, talvez o Miguel lembre disso. Antigamente a gente ia na estrada e enchia de inseto na frente. E agora, sim, não tem mais inseto nas estradas. De fato, a gente está vivendo aí uma perda de biodiversidade nesse sentido. Um caso muito peculiar é dos vagalumes. Eu não sei com que frequência vocês têm visto vagalumes. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade de besouros luminescentes. Então, tem considerável, um número considerável de pesquisas na área. Ele, basicamente, os vagalumes comunicam-se entre si pela luz, principalmente para reprodução, né? Quando tem luz artificial, a luz do vagalume é muito tênue para que o companheiro, a companheira enxerguem a luz e eles possam se encontrar. Então, isso é o que está causando a eliminação dos vagalumes onde tem iluminação artificial. Aqui tem uns trabalhos, né, de grupos brasileiros, e esse infográfico em particular era um vídeo.
foi um pouco, depois parou, né? Talvez se você voltar um slide, for para frente. É. Aqui. Não, mais para frente. Então, aqui você pega uma fonte de luz e tem 3 populações de vagalumes a diferentes distâncias da fonte de luz, e aí vocês podem ver que a densidade populacional é muito menor perto da fonte de luz, e que também a atividade de comunicação entre eles é maior afastada da luz. Essa parte de um desses experimentos. Além disso, potenciais vetores de doença, eles são impactados também pela luz artificial. Os morcegos, né, por exemplo, o Aedes aegypti, inclusive vocês devem ter percebido que antigamente o Aedes aegypti ficava durante a manhã, agora não tem mais horário, né, porque como é que ele vai saber que a luz é dia ou noite? E existem trabalhos que exploram a possibilidade de que a Covid-19 tenha chegado até os humanos por conta da distorção do ambiente dos morcegos, né? Além de esse livro do Alessandro Barbini, é uma tese de doutorado da USP, defendida já há bastante anos, muitos anos, e ele mostra como que a eletrificação de zonas rurais leva a doenças que antes essas pessoas não eram vítimas. É um livro muito interessante, mas ele é a época do LED, né? Então, merece ser refeito, merece ser analisado por conta da alteração da iluminação. E a luz artificial também impacta na produção de alimentos, né? Não só porque polinizadores são impactados pela luz, mas porque as próprias plantas reagem à iluminação artificial. E isso não deve ser surpresa para a gente, né? Visto que agora estamos aí acostumando com as fazendas verticais, onde a produção é controlada principalmente pela luz, e você pode comprar na internet vasinhos para colocar em casa, em casa que tenha luz para crescer mais rápido. Então, a gente sabe que impacta na natureza. Aqui é um trabalho que mostra como que as árvores elas perdem suas folhas mais rapidamente quando elas estão em áreas sujeitas à iluminação artificial do que quando elas estão em áreas escuras. E também impacta na saúde, né? Aquele impacto um tanto silencioso, que as pessoas não fazem muita ideia, que é difícil de quantificar ali quando no tratamento, que pode ter influência da luz artificial. Mas, principalmente, que tem o comprometimento do funcionamento da glândula pineal, da produção de melatonina, que a gente só produz no escuro, totalmente no escuro, dormindo totalmente no escuro. Se tiver uma luzinha, você já compromete sua produção de melatonina. Isso tem impacto no aumento da incidência, na aceleração do desenvolvimento de alguns tipos de câncer e depressão, obesidade, uma série de doenças, uma literatura científica que tem crescido muito, mostrando como que a iluminação artificial impacta na saúde humana. Aqui é um desenho mostrando justamente isso, né? A luz, ela controla o relógio central, que dá o comando ali para todo o corpo funcionar. Quando a gente altera o ciclo circadiano, nosso ciclo claro-escuro, isso não pode ser sem consequências. Esse daqui é o trabalho que, até onde eu sei, ele é o primeiro trabalho científico, né, que demonstra claramente como que a luz artificial impacta no desenvolvimento de tumores malignos. Então, aqui é um tumor de fígado, um tumor de mama, que cresceram em laboratório, né? Eu nem me lembro se foram em cobaias ou se foi só os bebês. Mas aqui, deu uma alteração aqui. Aqui, né, uns dias depois que o câncer foi implantado em ratos.
dias depois da implantação, e aqui diferentes níveis de iluminação artificial. O primeiro aqui é a luz constante, então vocês veem como o desenvolvimento é mais significativo, e aqui no total escuro, né? Tanto para o tumor de fígado quanto para o tumor de mama. E tem trabalhos que mostram que mulheres que trabalham em turnos invertidos têm maior incidência de câncer de mama, que mulheres cegas têm menor incidência de câncer de mama do que mulheres videntes. É uma literatura que realmente tem crescido muito rápido. E claro, né? Vocês esperavam que eu fosse reclamar dos impactos da astronomia. É que a ideia é sempre horrorizar as pessoas até chegar na astronomia, porque se a gente só fala que quer ver estrelas, o público não engaja. Eu fiz uma inversão aqui para vocês, trocando os impactos socioeconômicos, que eu falo em seguida, mas geralmente deixo a astronomia por fim. A poluição luminosa, quem primeiro avisou que isso estava acontecendo foram os astrônomos. Quando os observatórios começaram a migrar ali das áreas mais urbanas para regiões afastadas, não só porque precisavam de climas mais secos, maior quantidade de noites de céu aberto, mas também por conta da iluminação artificial. E o alerta mesmo apareceu quando você estava já num observatório que a gente chama de observatório de montanha, que é um observatório isolado, e o pessoal começou a ver ali as luzes aumentando. Então, desde o século XIX, existem, você encontra na literatura comentários pontuais, e a partir de 1930, o assunto começou a crescer ali ainda muito limitado à comunidade astronômica e aos locais onde tem ou tinham observatórios astronômicos. Para vocês terem ideia, foi quase 30 anos depois que apareceu a primeira legislação no planeta falando de poluição luminosa, foi em Flagstaff, no Arizona, onde tem alguns observatórios, e era só proibindo holofotes, né? Não era nenhuma grande revolução. Em 1988, tem a promoção do modelo de zonas, que a gente meio que considera o melhor, não só para observatórios astronômicos, mas para áreas de preservação ambiental de maneira geral. Que você tem um certo raio em torno do local ser preservado, ali não pode luz nenhuma. Aí começam a ter zonas de amortecimento, onde você vai liberando cada vez mais o uso da iluminação, né? Até que limite, não sei. E geralmente, quando a gente negocia fazer legislações, o modelo de zonas é o mais interessante. Em 2002, sim, a primeira legislação de alcance nacional na República Tcheca, que também é uma lei leve. Só em 2019, depois de um grande trabalho entre a União Astronômica Nacional e o ICOMOS, que é a agência da ONU para a Preservação do Patrimônio, que se consegue incluir as Ilhas Canárias, onde tem vários observatórios, como paisagem cultural no patrimônio da humanidade. Por quê? Você fala, não, então fala que o céu é patrimônio da humanidade. Mas isso não é possível de gerir, né? Porque gerir patrimônios da humanidade que são comportados por mais de um país já é muito complicado. Agora, vocês imaginam um planeta inteiro. Em 2022, né, 2020, a gente começou a ter aí, fomos surpreendidos pouco antes de começar o isolamento da pandemia com os lançamentos dos Starlinks. Hoje, 60% dos satélites em órbita da Terra são Starlinks. A União Astronômica Internacional criou esse Centro de Proteção dos Céus Escuros e Quietos. Quietos é quando a gente fala da parte rádio. Da interferência das constelações de satélite, embora eu não vá falar mais desse assunto aqui, é um centro do qual eu faço parte. Em 2022, a Constituição chilena, que vocês devem se lembrar, vocês me avisem se eu estiver falando demais, vocês devem se lembrar que o Chile fez uma Constituição muito progressista e que essa Constituição foi rechaçada no plebiscito popular. E nela, a proteção dos céus escuros está incluída na Constituição. Não sei se vocês sabem, os principais observatórios astronômicos hoje, os mais caros, os mais avançados, eles estão no norte do Chile. O Brasil tem participação em observatórios no Chile. O mundo inteiro, quando quer observar o hemisfério sul,
ele quer colocar telescópio no Chile. A astronomia no Chile é um importante campo econômico, né? O Chile ganha muito dinheiro com a astronomia. Então, isso é uma conquista que poderia criar precedentes para outros países, mas foi rechaçada. Ainda assim, em 2023, eles conseguiram declarar áreas específicas como de interesse nacional, né, como valor científico da astronomia. E em 2024, finalmente, depois também de todos esses anos aí, desde 2020, a comunidade astronômica conseguiu incluir aí na agência da ONU, do POCUS, a discussão sobre os satélites, né, essa exploração comercial do espaço, que basicamente é o fim da astronomia. Só para vocês terem eu sei que isso é meio óbvio para vocês, mas o impacto visual é sempre interessante, né? Se a gente não tivesse queimadas, né? Se não tivesse fumaça, se fosse uma situação normal, em São José dos Campos, a gente poderia ter um céu mais ou menos assim, né? Que é uma data mais ou menos de julho, começo da noite. É um céu interessante, com bastante coisa. Mas se a gente pudesse ir até o limite do olho humano, ia ser mais ou menos isso daqui. Então, é o que a gente perde pelo uso da iluminação artificial. Tem uma história que na Califórnia, que ano que foi isso? Acho que na década de 1950, teve um blackout. E as pessoas começaram a ligar para a emergência desesperados, porque tinha alguma coisa no céu. E era a Via Láctea. As pessoas se desesperaram com a visão da Via Láctea. E note, eu não sei quantos de vocês têm essa experiência de contemplar o céu, como o Miguel disse, realmente preservado. A gente tem gerações de jovens já que não conhecem, que nunca viram a Via Láctea a olho nu. O povo vai para a Disney, mas não vê a Via Láctea. E aqui, acho que desligando um pouco mais ao trabalho de vocês, são os impactos socioeconômicos do uso indiscriminado, do mau uso da iluminação artificial. Lembrando que, em nenhum momento, estou desmerecendo a importância da luz artificial nas nossas vidas. O que eu quero apontar é o abuso, é o exagero. E toda a crise climática que a gente vive hoje é por conta do exagero, né? De você não colocar limites de como está usando não só os recursos naturais, mas mesmo a população, né? Fazendo a população tender a certos comportamentos de consumo que nos trazem a situação atual. A comunidade diz, de maneira geral, que 30% de tudo que a gente, como cidadão, né, por meio dos governos ou mesmo pessoas físicas, pagamos em iluminação externa, é desperdiçado iluminando barriga de passarinho, iluminando inutilmente o céu. Aqui são dados muito antigos, né, de 2011, da Dark Sky Association, que é a principal organização não governamental que atua no assunto. Aí, que a luz residencial, eles avaliaram que 35% causava poluição luminosa. Isso corresponde, no território estadunidense, a 5,3 milhões de toneladas de CO2 por ano e 3 milhões de dólares desperdiçados. E a estimativa é que 6% da emissão de CO2 no planeta é proveniente da iluminação artificial. Então, vocês veem, se a gente tirar os excessos, como pode ser relevante no cenário atual. E aí tem um problema, né? As pessoas querem luz, não é que elas estão sendo obrigadas, as pessoas querem luz, sobretudo por conta da questão da segurança. E aí é complexo, porque cada local tem uma circunstância em termos de segurança pública. Existem cidades no Reino Unido que têm apagado as luzes durante a noite ou apagado as luzes em dadas regiões da cidade, né, justamente por conta da inutilidade da luz à noite. Mas a gente tem que levar em consideração ali as questões locais. O que eu sempre penso é que quando a gente está num lugar assim, ermo,
as mulheres andando num lugar aí ermo, escuro, sozinhas, e aí a gente vê uma pessoa se aproximando, né? Quando a pessoa se aproxima, a gente vê que é uma mulher, é uma mulher. Ou seja, o problema é poste. A gente não é poste que deixa a gente seguro, né? Não é a luz artificial que deixa seguro, é a ação humana, né? A questão é mais profunda do que isso. Só que a gente está vivendo aí a transformação LED, eu não sei se como foi a percepção de vocês dessa mudança muito rápida para a iluminação LED, que sempre foi dita como o futuro da iluminação, por ser por ter baixo consumo de energia, né? Então, embora o consumo de energia e a emissão de CO2 pela iluminação artificial tenha uma tendência a diminuir, como a luz LED é muito econômica, ela tem tendência de multiplicar os pontos de iluminação, porque nós somos viciados em luz. A gente nega a existência da noite, a gente acha bonito luz, decora os ambientes com luz, e isso causa o aumento da poluição luminosa. E eu ainda não falei das características espectrais do LED, que é um grande problema. Essa daqui também é um gráfico muito antigo, eu acho que é uma imagem muito antiga, eu acho que ela é de 2014, logo quando trocaram as lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão por lâmpadas LED de 4.100 kelvin, naquela mesma cidade, em Flagstaff. A lâmpada de vapor de sódio, o que a gente viu sendo substituído na cidade são as lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. A lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão, ela basicamente só emite ali em torno da linha de sódio, e é a luz que, ao longo das últimas décadas, foi escolhida para ficar no entorno de observatórios astronômicos. E devia também ficar no entorno de qualquer área de proteção natural, porque, como vocês viram, se tem luz, você não está preservando a biodiversidade. Vocês podem ver, então, a diferença entre o número de estrelas que eram observadas antes e o número de estrelas depois dessa mudança de iluminação. Flagstaff já fez um plano para diminuir a temperatura de cor das lâmpadas, né? São muito... Aqui tem um site onde eles mostram tudo o que eles estão fazendo para melhorar a iluminação, mas isso foi muito no começo dessa novidade da iluminação LED. E aqui, para falar da história da cor, né? Da temperatura de cor. 6.500, o que a gente está vendo, por exemplo, em São José, ou mesmo nas poucas luminárias LED que já tem aqui no campus, são luminárias com 5.500 a 6.500 kelvins de temperatura de cor. Isso daqui é simular o ambiente noturno, diurno. É você tornar a noite dia, né? Então, é uma luz que você só coloca em ambientes que precisam de muita atenção. Por exemplo, precisa de cirurgia. Né? Um espaço que você precisa ler, quando você está ali terminando a tese desesperado, então, vai virar madrugada com luz branca para ficar acordado. Entre 3.000 e 4.000, 4.500, é uma luz boa ali para ter dentro de casa, em espaços ali onde você não precisa fazer uma cirurgia, né? Tipo, cortar um frango não é fazer uma cirurgia, dá para fazer com uma luz mais amarelinha. E a luz quente, essa mais amarelada, é a luz que começa a comunicar ao nosso cérebro que está na hora de repousar, está na hora de ir para o escuro, é a luz que relaxa, então seria a mais ideal para os ambientes de descanso nas nossas casas. E aqui o 2017, menor 2017, é o que a gente gostaria que fosse, tanto nas cidades como pelos observadores. Então, essa é a mensagem. Menor que 2.700 Kelvin. Esse é o ideal, é o sonho de quem espera uma mudança na própria ética, né, de como se faz
se usa iluminação artificial. Para vocês entenderem melhor o problema ali da conversão LED, de óxido de sódio para o LED, aqui é a resposta espectral dessas lâmpadas que estão sendo substituídas, e aqui é a resposta de um LED de 5.000, 6.000 Kelvin. E aí vocês veem que justamente esse pico abaixo de 500 nanômetros, que é aquela região do espectro onde nós vimos que impactam várias espécies, várias formas de vida, e que não interessa para a gente, porque a gente não enxerga, porque a gente emite luz que a gente não enxerga. O mesmo vale, assim, para o mais infravermelho, que tem impacto em outros tipos de vida. Mas o azul, se vocês em casa tiverem lâmpadas brancas e trocarem hoje, forem passarem lá na Leroy Merlin e procurarem uma lâmpada amarela, warm, substituírem, vocês vão ver que diminui muito a quantidade de insetos com dano à luz. Para vocês ainda entenderem a questão 2700, que é um vídeo que mostra a variação da temperatura e o pico abaixo de 500 nanômetros, como que ele diminui de 4.000 até o número mágico de 2.700. A gente, né, sempre vemos aquela imagem da Terra à noite, né, com luzes, muitas luzes no hemisfério norte, menos luzes no hemisfério sul, e a gente sempre usou isso, falar, olha, como o hemisfério norte é mais envolvido, é economicamente mais próspero do que o hemisfério sul. Sempre foi, a luz artificial tem sido vista como indicação de desenvolvimento. Aqui eu estou mostrando para vocês o último Atlas Mundial do Brilho Artificial do Céu Noturno, incluindo mais essa informação. Será que desenvolvimento econômico implica em criar poluição luminosa? Né? É isso que a gente entende como desenvolvimento econômico. Esse site, né, é o site onde vocês podem encontrar informações, não só o mapa, como outros indicadores, e aí eu tenho um artigo científico que fala, que não explicando tudo, mas é que eu trouxe, se vocês quiserem folhear, a publicação mesmo do Atlas da poluição luminosa. Agora a gente está sem luz, né? Então, não adianta. E temos dúvidas que a luz é proxy da ação humana, da atividade humana no planeta. Isso aqui é a imagem entre alguns meses, do ano passado, 2023, da faixa de gás. Bom, assim, alguma coisa aconteceu aqui que não tem mais luzes, a gente não vê mais muitas luzes artificiais na faixa de gás. Se isso não é uma indicação, não é uma informação crítica sobre o que está acontecendo em gás. Esse trabalho aqui, do Linares Arroio, ele usou justamente essa ideia, né, na verdade, a gente faz uma grande revisão de métodos de medição de poluição luminosa, e ali tem um capítulo, uma seção específica para falar como que a iluminação artificial reflete a atividade humana. Esse primeiro gráfico é uma guerra civil no Iêmen, né, o início de uma guerra civil, quanto diminui ali a quantidade, a radiância da luz emitida. Aqui em Tucson, também é uma região de observatórios astronômicos, quando houve um programa para fazer com que as luminárias só incidissem a luz para baixo, ou seja, tentar evitar, modificar as luminárias para que a luz não fosse emitida para cima. Houve uma queda, mas isso não é muito sustentável, precisa entender por que aqui começou a aumentar, seria verdade. Isso aqui é uma estação de esqui, então, pela existência de iluminação artificial, né, pela detecção da luz artificial, a gente vê a variação entre a época que tem turista e a época que não tem turista. E o que nós mostra aquele gráfico, né, e o desenvolvimento econômico ao longo dos anos também implica em mais luz. Claro que eu vi que vocês já têm trabalho de analisar a ocupação da Amazônia através da luz, então acho que isso não é muita novidade. E
falar um pouco para vocês dos desafios na avaliação da poluição luminosa. Imagino que tenha muita superposição com as metodologias de vocês. Então, você pode medir métodos que medem para medir em solo, embarcados em satélites ou em aviões, balões. Só que a maneira como a luz se propaga, ela depende fortemente do ambiente, né, e das características da luz que está sendo emitida. E os equipamentos de iluminação, eles têm emissão em faixas distintas do espectro eletromagnético. Então, você, para ter um sistema de medição, tem que contemplar tudo isso, né? Todas as possibilidades. A luz, ela muda ao longo do tempo. De novo, lembrando aí dessa passagem repentina do bonde trocando as lâmpadas de vapor de sódio por LED. O ângulo, a localização onde está medido, os equipamentos em solo, eles frequentemente eles não são fixos, né? São instrumentos que você leva para diferentes lugares, isso dificulta estudar a cadência da mudança da luz, né? A variação da luz. Muitos equipamentos, eu vou mostrar para vocês, medem só numa direção, geralmente no zenit. Os equipamentos no espaço não conseguem ver tudo, porque a luz é obstruída por construções, por árvores, pela cobertura vegetal. Cada metodologia tem sua limitação em termos de resolução espacial, e os equipamentos em si não são homogêneos em termos de calibração, como não, também de cobertura espectral. Aqui é a comparação para vocês, de novo, a lâmpada de vapor de sódio de óleo principal, o LED de 4.000 kelvins e o VIRS DNB, que é a principal ferramenta que a gente tem em espaço. E o problema do VIRS é esse: a resposta espectral dele começa depois dos picos no azul do LED. Aí, o que acontece? Se vocês forem lá no Light Pollution Map, eles têm uma ferramenta chamada Light Trends, né, para ver a tendência da variação da iluminação. E parece que a iluminação está diminuindo no planeta. Por quê? A iluminação está mudando para uma faixa de frequência que a nossa principal ferramenta em órbita não é capaz de medir. Então, apesar do vir ser muito importante para ali um momento, né, tem a sua utilidade, ele tem essa restrição que ela precisa ser observada. Vocês veem muitos trabalhos na literatura que não se dão conta disso. Outras metodologias, aqui, esses dois equipamentos são meus, né? Aqui, isso aqui é só ele aqui, a caixa, e esse é um Sky Quality Meter manual, e esse daqui é um fotômetro chamado TESS, que é um projeto europeu, capitaneado pelos espanhóis, de espalhar fotômetros aí para diferentes regiões do planeta. E se vocês entrarem lá no site deles, tem ali a localização onde estão os fotômetros, você consegue ver em cada lugar como que está o brilho do céu. Ele é legal porque ele também tem um sensor infravermelho, então ele desponta as noites onde tem nuvens, né? Ele consegue separar o céu aberto do céu claro. Isso não é uma estação fixa, uma caixinha ali para proteger das intempéries, porém, este equipamento que eu tenho foi um protótipo que eu ganhei, e aí o protótipo, na análise todas, ele sofreu uma série de problemas, a lente rachou, soltou, a embalagem rachou, isso foi verificado pelo projeto, que nas próximas edições está melhorando o produto. Sky Quality Meter é o mais comum, mais usual. Você basicamente liga, aponta para cima e ele vai te dar a qualidade do céu em magnitude superficial, que é outro problema. Astrônomos, arquitetos, engenheiros, cada um tem as suas unidades, né? A gente usa a magnitude superficial. Então, no céu ali, magnitude superficial, a magnitude é uma escala invertida, não sei se vocês conhecem isso, vocês já estudaram isso. Então, 22 já é um céu bom, né? Quanto menor esse número,
aí o céu já vai se tornando impróprio para ver estrelas. Só que o que acontece com tese e com a SQM? Aqui a gente compara de novo as respostas dos instrumentos. O SQM, ele tem uma resposta tal que ele não é bom para medir poluição luminosa. Ele é bom para medir se o céu é conveniente para observar estrelas. Já o TESS tem uma cobertura espectral muito grande, muito ampla, e um dos problemas dos métodos de medição é que a gente precisa de faixas mais estreitas para poder verificar a variação espectral da luz artificial. Então, o TESS não é muito bom por conta disso. Aqui, comparando de novo com a lâmpada de laboratório de alta pressão, B, V e L são filtros usuais na astronomia. O VIRS, a resposta do VIRS é essa daqui. Inverte, né? A gente já viu que corta o azul. O TESS e o SQM até observam essa faixa, mas não de maneira que a gente consiga estudar exatamente por que tem essa variação. Esse é um trabalho feito com o SQM por colegas do Rio de Janeiro, do Observatório do Valongo, e eu já aviso que Daniel Mello estará na Astrofísica no dia 16 de novembro para dar uma palestra sobre esse trabalho. E o que eles fazem? Eles trabalham com uma área que tem sido alimentada aí nos últimos... Vou terminar, eu prometo. Nos últimos anos, que é o astroturismo. O astroturismo é o retorno econômico da proteção dos céus escuros, que você basicamente tem uma atividade econômica num local onde você precisa envolver as pessoas que moram ali para fornecer hospedagem, para fornecer alimentação, e você só pode receber pessoas para isso se o céu estiver preservado. Então, esse grupo eles têm desenvolvido turismo, principalmente ali nos parques, da INEA, no Rio de Janeiro, e essa pesquisa que eles fazem para caracterizar o potencial dos locais do nosso turismo, eles pegam um SQM normal, só que eles, ao invés de só apontar para os eixos, eles fazem um sistema que eles vão apontando ali para diferentes alturas e constroem um mapa mostrando a incidência de posição luminosa nas diferentes regiões. O de azul é mais escuro, aqui já tendendo ao branco, passando pelo verde, onde tem incidência de poluição luminosa. E claro, né, tendo todas essas limitações, estão aparecendo aí na literatura propostas de novos satélites ali especificamente para observar a questão da Terra à noite. Essa é uma das propostas, e aqui onde eles ranqueiam as principais características em ordem de prioridade. Então, o principal é resolução espacial. O VIRS, DNB, são 750 metros. A ideia é que chegar a 10 metros por pixel. E o interessante desse estudo de caso é que ele é todo com tecnologias já existentes, né? Porque a coisa do imaginamento se desenvolveu muito nos últimos anos. E, claro, uma cobertura espectral que tem tanto ali aquela faixa ampla, inclusive para a gente não perder o registro histórico, né, como faixas mais estreitas que vão permitir estudar ali a variação espectral. E também um outro problema do VIRS é a pouca frequência com que o mesmo local é visitado. Então, a ideia dessas propostas é que haja uma cadência em revisitar essa particular mês a mês, visitar um mesmo lugar. Tem mais que falar? Bom, enfim, essa aí ficaria a referência para vocês terem. Essa imagem aqui embaixo, vocês devem ter percebido melhor do que eu. Eu esqueci de falar. É São Paulo observada na Estação Espacial Internacional. Os astronautas, desde sempre, desde o começo da estação, eles fotografam, né, a Terra, mas aí nos últimos 10 não, 8 anos,
os astronautas têm fotografado com câmeras DSLR, como essas que a gente tem. E o bom da DSLR, além, né, de ter conseguirem muitas vezes uma resolução espacial melhor do que outros métodos, é que a câmera DSLR permite uma certa estudo da questão espectral, né? E vou mostrar isso mais adiante. Primeiro você separa, né? Onde é que está LED, onde é que está o pôr do sol de baixa pressão, a gente vê aí como o LED se espalha. Que está tampando, mas a ideia, como mostrando aqui em cima, justamente a resposta espectral de uma câmera, no caso uma Nikon, em relação à emissão do LED em 4.000 kelvins. Né? Então, você, os canais RGB, você consegue fazer uma certa análise. Mas uma tendência recente, do pessoal que trabalha com isso na astronomia, é usar a Sky Quality Camera. Ela, na verdade, é um software. Porém, é um software para analisar imagens de uma DSLR com uma lente olho de peixe. Só que cada lente tem ali a sua resposta, a sua característica. Então, cada uma desses conjuntos, câmera e lente, eles estão calibrados ali na Eslovênia, que é onde esse sistema é construído. Esse software de análise das imagens, você tem ali uma imagem All-Star. Ele é muito poderoso no processamento rápido das imagens, e como ele dá em diferentes unidades que permitem, diferentes grandezas de unidades que permitem conversar com todos os autores envolvidos na questão artificial. É claro que vocês já perceberam que poluição luminosa é um assunto muito multidisciplinar, muito transdisciplinar. Então, aqui, por exemplo, ele está medindo em que temperatura de cor. Aqui, ele está fazendo a alegria dos astrônomos e medindo em magnitude superficial. Na verdade, coloquei isso porque eu tenho intenção de comprar uma dessas câmeras. O processo de compra não foi em frente ainda, porque eu acho que eu não consegui convencer os eslovenos a fazer o cadastro do SCAF. Então, assim, tem que encontrar outras maneiras de fazer essa aquisição. Claro que, apesar de muito poderoso, você dificilmente vai conseguir prestações fixas, né, com esse instrumento. Ele é realmente um instrumento para ficar viajando por aí. E existe um grande instrumento de medição de poluição luminosa, que são os nossos olhos. E é um instrumento de medição de poluição luminosa que já junta aí com a questão ambiental de cada pessoa, se ela está na cidade, se ela está no campo. E eu convido vocês a conhecerem o Globe at Night. Ele é um projeto que já está há 17 anos, eu acho, capitaneado pelo NOAR Lab, a instituição que cuida de toda a instrumentação estadunidense no óptico infravermelho próximo. E é basicamente isso. Se vocês entrarem lá, tem os folhetos de atividade em várias línguas, inclusive em português, e cada mês tem uma campanha, né, que é quando não tem lua, e somos convidados a olhar para uma dada constelação e contar quantas estrelas a gente enxerga ali. Aí você vai no aplicativo deles, né, uma página muito simples de usar, ele já vai pegar no seu computador, no seu celular, a data, a hora de observação, pode pegar a localização geográfica. Você vai falar, estou numa cidade, estou no INPE, no campus de uma instituição, e aqui ele tem vários cenários para tentar coincidir com o que você está enxergando. Você clica aqui, diz como é que está o seu céu, coloca qualquer informação adicional. Se você tiver um SQM, como aquele que eu mostrei para vocês, pode colocar o valor de leitura, o número de série, dessas coisas, né, de que época que foi calibrado, e pronto. Aí você vira um pontinho do planeta aqui. E vocês podem ver que a participação, né, nos Estados Unidos, Europa, é bastante significativa, e a participação do Brasil melhorou muito nos últimos anos. Até 2010, basicamente, só tinha 2 pontinhos no sul de Minas, que era eu, quando eu morava aqui, eu era do LNA, né? Quando eu media em Itajubá, depois ia medir no Observatório do Pico dos Dias, aí eu ficava colocando aqui 2 pontinhos.
E agora tem bastante iniciativa, se a gente ampliar aqui, nós vamos ver ali no interior de Pernambuco, perto de uma cidade, Pedra Lavada, ou Lavrada, onde uma professora fez um trabalho ali de uma especialização sobre minha orientação, e ela engajou ali a comunidade toda, faz uma campanha para o pessoal que está participando do Last Night, como um conjunto de cidade. Isso aqui, tudo é disponível publicamente para a gente trabalhar, e é sempre uma boa maneira de checar as outras metodologias, porque tem essa percepção das pessoas que olham o céu. Eu já tomei muito tempo de vocês, né? Então, não vou falar disso, a gente pode falar em outra oportunidade. Vou só destacar aqui que, antes de mais nada, a gente tem que desconstruir essa ideia de que a noite não é boa, né? Que o dia tem que ser definitivamente estendido, e eu recomendo a leitura do Capitalismo Tardio, de Jonathan Carey, onde ele vai, inclusive, lembrar a gente que luz é utilizada como instrumento de tortura, né? Se vocês forem ali no Memorial da Resistência em São Paulo, eles também colocam os depoimentos lá, onde as pessoas falam que elas eram torturadas, sendo colocadas em salas com luz todo o tempo. Não tenho tempo para falar aqui, né? Mas aqui era o diagnóstico da pesquisa da posição luminosa. Né? A ideia é que tem muita gente que fala do assunto, mas as pessoas falam de maneira dispersa e a gente tem que se articular de alguma maneira, e por isso a gente criamos a rede Céus Estrelados do Brasil, que é justamente para articular iniciativas tanto da academia como de educadores, de pessoas interessadas. Se quiserem visitar Céus Estrelados do Brasil, está desatualizado, mas eu estou mais atualizado. E tem uma grande base de dados de poluição luminosa, que é ligada à Association. Eu só vou destacar isso daqui, né? Que os LEDs só começam a aparecer na literatura em 2010. Então, vocês imaginam o quanto que a gente ainda tem que entender dessa mudança tão crítica, né, no planeta. No Brasil, fiz uma busca tanto da tese de dissertações sobre poluição luminosa, como financiamentos da FAPESP, e vocês veem que tem uma tendência de aumento, mas ainda é muito pouco, e aí a FAPESP, a biblioteca da FAPESP, registra 13 processos relacionados ao tema entre 2007 e 2023. Lembrar que poluição luminosa está envolvida com vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existe uma proposta de um 18º ligado à proteção do céu noturno, mas existem várias propostas que não 18º objetivo. Meus comentários quase finais, vou destacar aqui a história da qualidade de vida, né, que é as características da educação artificial de uma dada comunidade são indicadores da qualidade da vida delas, de como elas estão expostas a doenças, de quão pensado, né, ali o planejamento daquela região, e assim perguntar, né, se vocês, o que vocês preferem de experiência imersiva? Essas maluquices que o povo tem feito aí de telas mostrando obras, que não são as obras, né? É luz, é LED. Ou será que vocês preferem ter essa experiência tridimensional de uma Via Láctea, que assim, que você nem sabe, né? Aparece mais estrela aqui do lado do olho, porque os nossos sensores aqui são mais suscetíveis a mudanças de luz, enquanto na frente a gente vê mais cor, e parece aquela coisa se movimentando, engolindo a gente. Eu não sei se você já tem essa experiência, mas assim, eu 100% recomendo. E é isso, gente. Muito obrigada, desculpe pelo excesso, e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Muito legal. Deixa eu Colocar o pessoal colocar o pessoal aqui para a gente. Já está de volta. Muito legal mesmo, interessante, muito interessante.
por caminhos diversos, mas em nomes diversos, né? São, enfim, diferentes ontologias, Aham. mas as coisas vão... Enfim, eu fiquei pensando em um monte de ideias aqui, né? Não sei o resto do pessoal. Mas vamos lá, vamos abrir aí para um papo ainda da frente. Abrir a câmera? Abre. A câmera está ligada, não? Não, Vai. Ixi. Vai. está recusando ligar. Ah, não. Vai. Agora foi. Ah, então essa é a Tânia, pessoal. Esse sou eu, vocês não estavam vendo. Vocês lembram de mim ainda? Então, vamos abrir, vamos conversar. Tem coisas para perguntar. Gabriel, cadê? Gabriel estava aí, não sei se ele está ainda. Gabriel acabou de defender. No chat. Gabriel acabou de defender uma tese com o vírus, né? Ih, travou e voltou. Vou começar fazendo uma pergunta, então. Só apresenta. Tá. Sim, meu nome é Eric, né? Eu também entrei no doutorado esse ano, daí trabalho mais com a questão da economia agrária e a floresta amazônica, né? E eu fiquei interessado em saber, assim, que você mostrou, né, a questão da poluição luminosa como isso é problemática de várias maneiras, daí pensando mais na questão das soluções, daí eu vejo que a gente teria que ter propostas para levar para o governo, para de alguma forma, no nível estadual, federal e municipal, a gente começar a conseguir regular o uso da luz, né? Porque não é questão de proibir também de liberar, a gente precisa ela regular, todo permitido. E se você tem exemplos aqui no Brasil, algum lugar no mundo onde isso já começou a ser feito, como é que funciona, se funciona? Não, no mundo, sim, está acelerando muitas legislações, regulamentações do uso da luz artificial, né, que é uma resposta a um problema que também está crescendo. No Brasil, a gente tem uma regulamentação do IBAMA para a proteção das áreas de desova de tartarugas marinhas pelo projeto AMAR. Tartaruga marinha é assim, né? Quando ela desova, ela já está programada ali no hardware dela a ir para um lugar mais iluminado, que seria o mar em condição natural, iluminado pelas estrelas e tal. Mas se você tem ocupação urbana, elas viram para o lado contrário, são atropeladas, ficam expostas a predadores ou mesmo se desidratam, né, na chocamento. Então, o IBAMA tem essa argumentação que tem sido muito bem sucedida ali pelo projeto Camargo. Eu tive muita experiência em lidar ali com as cidades no sul de Minas, ao redor do observatório astronômico que a gente tem lá, e para mim ficou muito claro que tem que vir uma coisa de cima para baixo, porque essa coisa da iluminação, ela é uma barganha muito importante para os administradores dos municípios, né? Alguns deles estudam bem, se preocupam, mas tem lá as suas limitações, e tem os que falam, se eu tirar da luz que você não gosta daqui, eu vou colocar uma zona rural, o pessoal está pedindo luz. Então, há algum tempo eu já considerei que não adianta muito falar localmente. Santa Maria Madalena, que é uma cidade ali na região serrana do Rio de Janeiro, pelo trabalho ali do pessoal do Valongo, ela se declarou a cidade das estrelas. Eles têm um parque, que é o Parque do Zingano, que é o único parque no Brasil que tem a certificação de parque de céus escuros da Dark Sky Association, que é muito difícil de conseguir, isso é um processo de anos para conseguir. E ali eles têm lá dia do astroturismo, semana, ou seja, é uma coisa que a cidade viu que dava benefício criar uma legislação em torno do tema. Mas a gente hoje tem, derivado do trabalho da Rede Céus Estrelados do Brasil, tem 2 projetos de lei na Câmara dos Deputados, parados porque é eleição municipal, né? Um deles é só para criar uma certificação nacional de locais de céus escuros. Então, assim, reconhecer o turismo como uma atividade econômica importante e dar um reconhecimento que vai exigir
que os locais criem legislações para respeitar a certificação, né, das suas áreas. O segundo, ele é o mais ousado, né? Esse daí corre ali pela Comissão de Turismo. O segundo, ele modifica a Constituição para colocar a poluição luminosa como crime ambiental. Então, a perspectiva, o da certificação na legislatura passada, e chegou a correr muito bem, aí chegou num certo ponto que a Tabata Amaral pediu para retirar o projeto de pauta, não entendemos por quê, fizemos várias tentativas de contato, e agora, nessa legislatura, ela ficou como relatora desse projeto da certificação, só que, sendo candidata à prefeitura, ela não vai querer limitar a iluminação artificial. Então, a gente tem expectativa de abrir o diálogo mais para frente. A da mudança constitucional, ela está lá parada em alguma comissão, ela tem que passar por mais comissões, porque só que a expectativa é que para avançar com ela tem que ter uma audiência. Em algum momento a gente teria que fazer uma audiência. Estamos um pouco desorganizados no sentido de trabalhar por essas legislações, mas espero que nos próximos meses a coisa tome corpo, e não precisam ser essas, né? Essas podem abrir a discussão para as pessoas entenderem que é importante. Então, assim, o que acontece em outros países é que essa primeira geração de locais que tiveram a troca por LEDs acima de 4.000 kelvins, que a própria população está pedindo para mudar. Porque essa luz cansa, ela desgasta, ela justamente tira o fator relaxante de você caminhar, né? Então, há um movimento também vindo das pessoas em relação a isso. No Brasil, a gente vai ter sempre esse problema de achar que luz resolve problemas sociais, né? As pessoas sempre vão achar que se você tirar a luz, você está comprometendo segurança pública. Né? Então, acho que responder é mais ou menos isso. Tem iniciativas isoladas no Brasil, tem uma tentativa no contexto federal, e no mundo afora existem diversos tipos de legislação, tanto em âmbito nacional, como a tentativa do Chile, quanto regional para controlar a poluição. E acredito que vai ser um trabalho de educação muito ferrenho também, né? Eu trabalhei muito tempo com educação ambiental e a gente nunca abordava muito questão de poluição luminosa, porque para nós não era um problema, assim, a gente não via dessa forma como eu vi hoje, você, primeiramente, assim... Não, qualquer área onde você quer preservar a biodiversidade, se você não protege da luz, você não está protegendo. A gente não tem como quantificar a quantidade de espécies que nós sequer conhecemos e que já foram extintas por conta dessa intervenção na natureza. Mas a educação ambiental realmente é chave nesse assunto, e acho que puxando muito por essa coisa de um sistema econômico que te obriga a produzir e a consumir 24 horas por dia. E isso é o que faz a gente desprezar a noite e achar que, né, é por aí. Obrigado. Só puxando essa ideia que o Eric... eu sou a Beatriz, sou mestranda, mestranda de moto, orientada pelo Miguel. Trabalho um pouco com sistemas agroambientais. Puxando um pouquinho o que o Eric falou, né, que a gente talvez nunca tenha enxergado essa temática dessa forma, o que me chamou bastante atenção foi aquele mapa, né, que você mostrou, da explicação de o norte, né, mais desenvolvido e o sul é menos desenvolvido. É uma coisa que eu sempre estudei na escola. Com certeza, uma coisa que eu já reproduzi, porque eu já fui professora também da educação básica. É uma coisa que eu reproduzi e, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Que desenvolvimento é esse? Exatamente, que está jogando luz para tudo que a gente está vendo ali é desnecessário. Só o que a gente devia ver é o que é refletido pelo sol.
da mesma forma que produzem muito mais lixo, produzem muito mais poluição luminosa. Não, e sim, a gente, quando eram as lâmpadas de vapor de mercúrio, ela emite muito no azul, muito no azul. Tanto quanto os LEDs. Os LEDs de temperatura de cor maior emitem mais do que. Só que lâmpadas de mercúrio para descartar é tragédia ambiental. Mas os LEDs, eles também não são inocentes, né? Eles não são inocentes. E é aquela coisa, cada vez tem mais luz, tudo tem LEDzinho, né? Isso tem preço. É que o pessoal. É, oi, oi, Guilherme falando aqui. Eu sou mestrando, sou orientando da professora Isabel, e acho bem interessante isso, né, da questão da poluição luminosa, né, assim, eu sou meio da madrugada, assim, então eu sempre acabei fui prestar atenção mais no céu, né, e sempre São Paulo me chamou muita atenção nisso, porque São Paulo, mesmo eu sendo mais da madrugada ficando, eu perdi a noção de tempo em São Paulo. Porque muitas vezes se eu ficava de madrugada, vendo minha série, jogando videogame, eu via o céu começando a ficar claro. Eu falei, opa, tá ficando muito tarde, vou dormir. Aí, às vezes, aí quando eu tô em São Paulo, na casa do meu pai, eu vejo, aí eu falo, nossa, não, tá muito tarde. Quando eu vou ver, é tipo meia-noite ainda, é no meio da noite, assim, de tão claro que é o céu em São Paulo. Às vezes eu olho o céu na cidade de São Paulo e falo, meu Deus do céu, aquilo ali assim, tem quando você pega ali próximo, no horizonte, né, bem mais próximo do chão, ele não é nem mais aquele azul escuro, ele tá começando a ficar um azul claro, É do né? LED. De tão assim, de tão iluminado que é a cidade, né? Então, assim, quando a gente e vai mais para outras cidades do interior, assim, não tanto até aqui em São José, Campinas, que eu também sou de lá, assim, que acho que não é tão esse contexto da macrometrópole paulista, é muito grande ainda, mas quando eu fazia trabalho de campo, é mais para o interior, e a gente vê a diferença do céu, a gente até toma um choque, né? Que a gente acha que é normal, mas não é, né? E falei, eu sou uma pessoa acostumada a ficar acordado de noite, assim, mesmo assim, São Paulo às vezes me dá uma desnorteada, assim, do questão do horário que é. Eu fico imaginando isso nos ciclos naturais das espécies, né? O quanto isso não pode afetar. Mas, enfim, a apresentação bem legal, bem interessante. E acho que é isso, né? Às vezes a gente presta pouca atenção no nosso céu, né? Ainda mais levando, e agora, das fumaças aí que a gente está tendo também, é algo que a gente talvez precise prestar um pouco mais de atenção. E quanto menos a gente tem essa experiência, quanto menos a gente conhece que tem estrelas, né, menos sabemos o que estamos perdendo. Então, conforme a coisa está avançando, é cada vez mais difícil colocar o tema, porque como assim estrela no céu? E isso que você falou, né, de parecer que está amanhecendo, é um problema muito sério para os pássaros, né? Porque tem espécies que têm a sua atividade ali no amanhecer. E eu já vi reclamações de pessoas em São Paulo que tem passarinho cantando à noite. Porque o passarinho não está entendendo que não é noite, né? Pela quantidade de luz. É isso mesmo. Fazer mais uma pergunta, não sei se já tem trabalhos nesse sentido, mas como você acha que, por exemplo, o sensoriamento remoto poderia ajudar nisso? Por exemplo, através, sei lá, indicar, de conseguir enxergar através do satélite, indicar áreas que está com excesso de poluição luminosa, e aí seriam áreas prioritárias para, por exemplo, ter Eu acho. regulamentação. Acho que o sensoriamento remoto é absolutamente fundamental em todas as frentes de trabalho em relação à poluição luminosa, né? Tem a questão da escala espacial dificulta um pouco assim de você observar impactos mais ali na biodiversidade, né? Não, mas você consegue mostrar claramente o problema através do saneamento remoto. Por isso que a abordagem, eu coloquei todos aqueles problemas, desafios da medida da poluição nossa, é porque a abordagem tem que ser vários métodos combinados. Você tem que combinar vários métodos e conhecer a limitação de cada método para tirar suas conclusões. Mas acho que isso de a gente pensar uma missão espacial específica
para o uso para o estudo da luz artificial, acho que é muito importante. A gente começou a trabalhar com luzes noturnas, de uma outra perspectiva, muito pensando em poluição, mas, na verdade, como um sinal. Então, se esse sinal podia ser capturado, se isso demora tudo, né? Basicamente, o que a gente faz é isso: utilizar a ideia do espectro eletromagnético, da resposta que a gente consegue entender dessas interações e capturar essas interações. E é disso que a gente vive, né? E da interpretação dessa medida física, aí sim, em diversos contextos. Tá? No nosso laboratório, no nosso grupo, a gente sempre procurou tentar olhar para essa distribuição do espectro, não em um campo muito específico. Olhar para a agricultura do café, olhar para... mas sim, o que essa informação pode produzir para a gente pensar o que a gente chama de uma agenda urbana, de saúde, uma agenda econômica, mais interessante e mais inclusiva também. Então, as luzes entraram, e para fazer isso, a gente precisa botar gente dentro desses pixels. Não dá para fazer como a gente fazia historicamente. A gente, no INPE, a área de sensoriamento remoto, foi muito... ela excluiu as pessoas do pixel. Então, e elas não estão lá, só estão lá indiretamente, mas a gente consegue capturar isso. As luzes é o exemplo disso. Então, para a gente, lá atrás, quando a gente começou com essa teste de pesquisa mais novo e tal, não é... O sinal não era um sinal de poluição, o sinal para a gente era vital. Inclusive, nós temos um problema, porque quando eu troco para iluminação de LED, eu não consigo capturar mais isso. Então, aquilo que a gente podia fazer antes, que tinha uma utilidade, estou falando só para entender as dinâmicas, né? Eu olhava o mesmo sinal, mas ele, para mim, ele tem ainda essa relevância. Independente dele ser poluidor ou ser um constituir uma poluição, ele é um sinal que me indica uma coisa, me possibilita fazer uma leitura. No caso de luz, a leitura, uma das leituras importantes que a gente tem é a distribuição espacial da população. Então, uma correlação entre luz e população, ela existe quando a gente consegue filtrar, trabalhar esse modelo e tal. Quando a gente vai perdendo essas respostas, vai ficando complicado eu ter essa informação. Então, uma nova geração de radiômetros, enfim, é necessária para esse estudo, inclusive, né? Melhor resolução, tal, porque aí a gente vai calibrar e fazer de novo, mas a luz noturna demonstrou ser um sinal muito interessante para muitas coisas que ligam que a gente chama de assessoramento remoto e ciências sociais. Ela é um sensor muito interessante, tá? E a gente, como trabalha em escalas maiores, tem que fazer uma coisa mais sistemática, uma região maior, acaba que, e nem toda hora você está fazendo um voo, tem que ser uma plataforma orbital para você fazer isso. Claro, claro. Agora, por outro lado, o que você traz, por exemplo, é bem interessante, da gente pensar, eu pensei aqui no outro lado, que é uma área que a gente constrói indicadores. A gente tem construído muitos indicadores para certas situações, lugares. Então, pode ser para um sistema agrícola, né? A gente trabalha com sistemas técnico-produtivos rurais, com sistemas camponeses, sistemas do agronegócio, pode ser para uma situação de organização urbana de um tipo de assentamento, favelas, por exemplo, aqui em Manaus, ou em biomas diferentes. Como esses arranjos não são os mesmos, embora as cidades, né?
Então, isso me despertou o interesse que a gente está tendo, que a gente poderia pensar em utilizar esse mesmo sinal, mas com um pouco dessa vocação, para ser uma dimensão dos indicadores de qualificação dos espaços urbanos que a gente tem estudado, esses espaços de favela, espaços mais precarizados, na relação disso, na verdade, uma dimensão de qualidade de vida em cada um desses lugares. Então, só que nesse caso, eu estou entendendo, essa pergunta a gente não tem ainda, eu não tenho como fazer isso com as plataformas. Eu não tenho um VIS-DB que o povo está propondo, né, de 10 metros no mês, blá, blá, blá. Então, eu acabo, isso teria que ser feito por lugar. Eu imagino, favela Santa Cruz. Eu tenho que ir lá, o Tânia e seu SQ, SQM. SPM ou SQC, quem sabe? Aí, vamos lá, tem que conversar com todo mundo, o Sérgio, tá bom, papapá, vamos entrar lá e vamos fazer isso aí. E eu vou ter uma medida que qualifica, eu posso ter uma medida que qualifica a área toda. Com SQM é mais difícil, a não ser que você faça ali uma montagem mais improvisada que o pessoal do Rio fez, mas com outro tipo ao Skype, você consegue ter a dimensão ali do ambiente. Tem resolução interessante, espacial interessante. É uma resolução de uma câmera DSLR. E aí poderia entrar, então, na minha grade, a formatação de um indicador localizado, incluindo essa dimensão. Não, quando eu li a notícia, né, eu pensei justamente nisso, né, que a maneira como a luz ela está presente em uma certa comunidade é um indicador muito forte de como está a qualidade de vida daquela população, especialmente em termos aí da temperatura de cor. Eu tentei procurar, coloquei aqui uma imagem para vocês, eu tentei procurar uma que fizesse, que fosse mais, desse mais informação, mas eu não consegui. Eu morava no Rio antes de vir para o INPE, e tinha uma varanda linda que dava para a Quinta da Boa Vista, e sim, o Museu Nacional. Sim, eu vi o Museu Nacional pegar fogo, tirei fotos, os meus Reuters, distribuí as minhas fotos, fiquei na capa da página do Guarda, nessa desgraça, né? E aqui são justamente uma imagem antes e depois do incêndio na Cidadania. Mas eu quero destacar aqui, eu estava olhando para a Mangueira, né? Mais para a parte da comunidade da Mangueira, para a parte de trás. Então, durante todos os anos que eu morei ali, né, 9 anos, eu via como a comunidade se organizava percebendo as luzes. Por exemplo, na pandemia, enquanto os milicianos incentivaram as áreas sob domínios milicianos, incentivaram festas, na Mangueira, aqui em cima, antes era festa todo final de semana, de onde saem ali os fogos que comemoram, né, as efemérides importantes. O tráfico proibiu festa. Então, eu vi as festas pararem aqui na Mangueira, porque é uma região dominada pelo tráfico, mas pelo miliciano, e que tiveram ações diferentes em relação às comunidades de suas áreas. Uma mais de preservação e a outra de negação da pandemia. Então, o foco é complicado, vocês sabem, mudar isso. Aqui é uma DSLR, que é no celular, porque depois de 2018, eu tenho vários, isso aqui é uma lua, né? Eu fazia vários experimentos de fotografia em ambientes, né, poluídos. Tem até um capítulo no livro de um evento de artes plásticas que talvez interesse para vocês sobre o uso da fotografia como ferramenta para explorar a poluição luminosa. Mas aqui, reparem as luzes aqui. Aqui não vai ter muito jeito. Isso foi antes do LED, aqui é depois do LED. Então, aí já tem essa mudança para a luz mais branca, né, em relação a isso. Na comunidade em si, não dá para concluir, porque o ISO é muito diferente entre as duas.
Na verdade, só o que é branco é que está saturando mais, né? Mas na Quinta Lobos em particular, e na rua, na frente, na minha rua, nessa época já tinha passado o bonde trocando a iluminação. Então, foi por conta desse tipo de coisas que eu achei que, né, que tinha. Porque a gente tem o Berta Becker, professor Berta, dizia, aqui em 2004, no seminário, falava, Miguel, a agenda é o instrumento mais importante do século XXI. Não está na agenda, não existe. Depois, isso não está na agenda. Não está na agenda urbana, por exemplo, que a gente estou falando do instalador, no centro que a gente tem agora, mas com todas as interfaces que a gente transita, laboratório transita, na agenda urbana, essa não é uma questão. Então, não está na agenda. E não está por ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. O assunto não chega. Desconhecer o assunto. E não estando na agenda, por exemplo, na agenda do centro, acho que é um negócio interessante depois da gente pensar. Porque você tem ali também que está olhando política de moradia, né? Está olhando para o que a gente chama de, ou seja, formas de urbanização em territórios precários. E esse modelo vai se repetindo, porque isso não está na agenda. Isso é um modelo Vai se repetindo o modelo de casa, vai se repetindo o modelo de iluminação. Então, porque não está na agenda. Não é nada que alguém está observando, não faz, está invisível, né, para essa discussão. Então, talvez seja interessante, pelo menos o que a gente faz aqui de maneira mais geral, se dissesse uma linha, é tornar visível, ter invisível, para colocar na agenda. Então, esse ponto parece para mim interessante nas discussões que a gente tem trabalhado, nesse olhar, né? No olhar que você pode fazer um projeto melhor, você pode ter uma vida melhor, você pode ter uma casa melhor, você pode ter uma vizinhança melhor. Se você... E aí, isso tudo pode provocar, pode, né? A gente vai dar um ambiente tal, pode promover outras coisas, uma atividade econômica, um lazer, menos estresse, menos, enfim. Mas não está lá na agenda. Se hoje eu vou fazer um projeto, dentro do centro, hoje, antes da gente estar aqui, amanhã a gente vai ter que fazer uma discussão sobre como a gente vai pensar para a favela Santa Cruz aqui, a questão da moradia e a questão de uma reestruturação em termos de acesso. Isso estaria, né? Então, eu ia fazer a mesma casa que eu penso que está mais ou menos está por aí, mesma iluminação está por aí, mesmo acesso está por aí. Eu acho que entrar na agenda já seria uma coisa interessante, compondo um indicador, compondo algum... Porque cria, de alguma forma, a necessidade de você pensar sobre isso. Portanto, tem necessidade de medir, tem necessidade de caracterizar e tal. Então, esse eu achei interessante. Quero colocar são nossa agenda. Toda essa questão de discussão ambiental, eu acho que a gente acaba de... a gente pode ver, né, dessas coisas que estão sendo deixadas de lado. Não tem. É isso que eu quero, verdade. Eu acho que tem essas aí. Agora, uma pergunta de interesse pessoal. Não, por exemplo, tem algum estudo sobre o efeito de luzes artificiais, né, de produção nossa, na viticultura, na produção de vinho, uvas, salvareiras, em geral, estão aqui perto da gente, no sul, e são lugares com pouca luz. Quer dizer que a gente vai melhorar o vinho, né? Aí já teria um trabalho de campo para a gente fazer. Não posso procurar se tem especificamente. Em geral, estão em lugares mais... Nos lugares aqui em torno, são lugares que têm menos luz, menos poluição luminosa.
Pode ser só uma Vai coincidência. ter que ter a trabalho de outra na campo, no Chile, na Ah, França. depois a gente vai ficar aqui só para o sul de Minas. Olha, tem artigo até sobre o impacto desses grandes festivais, tipo Rock in Rio, Lollapalooza, Lollapalooza. Exatamente. Então, assim, Não, talvez umas barreiras bem nos turismo. E a gente pode visitar aqui, tem um monte de um bom projeto de economia de pequenos produtores. na verdade, vai ser mais lento, né? Porque a gente viu que a luz artificial acelera o desenvolvimento das plantas. Mas vai que precisa disso, né? De ser mais lento, então, o processo. Assim. Muito bom. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Guilherme, Gabriel. Na verdade, doutora Tânia, prazer. Eu sou o Gabriel, também trabalhei com luzes noturnas, né, faz um tempinho já, e justamente nessa área que o Miguel estava comentando, né, mais voltado para a parte de socioeconomia, os assentamentos precários que a gente tem na Amazônia, também estudando a relação das luzes com a qualidade da infraestrutura geral das coisas. Só que realmente, né, quando só fazer alguns comentários em relação a todas as perguntas que a gente fez, porque eu achei bastante interessante sua apresentação, porque vem da área, não é da área de sensoramento remoto especificamente, mas faz bastante uso de produtos de sensoramento remoto para justamente pegar os resultados, discutir essas coisas, só que olhando mais de baixo para cima, por assim dizer, né? Eu acho que é uma questão fundamental a gente entender a poluição visual, a poluição luminosa, né, não a visual, a poluição luminosa, como um aspecto que está correlacionado com várias variáveis que também são fontes de poluição, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a poluição luminosa e o impacto dela na produtividade de grãos, eu não sei se foi isso que o Miguel comentou, porque eu não ouvi direito, né? Mas Talvez aí a um gente pouquinho. com o que eu não escutei. Não, ele está preocupado com as videiras. Ah, sim. Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, se a gente tem uma via de tráfego onde a poluição, por mais que sejam áreas escuras, né? Eu trombei, acho que ontem, com um artigo que estava falando sobre a relação entre a produtividade de soja e a iluminação dos veículos, né? Porque assume-se que é a iluminação dos veículos que vai causar poluição luminosa em áreas onde não necessariamente estão perto da infraestrutura de iluminação. Só que as conclusões que eles tiram são baseadas no fato de que as plantas que estão próximas às áreas onde estão iluminadas, elas estão mais expostas à luz e isso tem uma diferença no ciclo fisiológico delas e assim por diante. Só que também as mesmas plantas que estão próximas das vias de tráfego, elas estão submetidas a maior quantidade de poeira que pode acabar sendo dispersa em cima da folha, isso diminui a capacidade dela de absorção de luz e assim por diante. Eu acho que a gente também funciona de forma parecida com as plantas nesse sentido, né? Não a presença da luz é um indicador, no caso das áreas onde a gente tem a população, é um indicador também da presença da presença antrópica, da poluição sonora, também da supressão da vegetação, então da redução da quantidade de alimentos disponíveis para as espécies que estão ali nessa transição entre o urbano e as áreas naturais, e até mesmo em parques que estão dentro da cidade, né? Então, eu acho que a dificuldade da gente, por exemplo, estabelecer leis que vão regular a quantidade de luz que pode ser emitida em determinada localidade depende primeiro de problemas que talvez venham antes da iluminação, né? Porque em termos urbanos, eu acho que a, a poluição luminosa ela é um problema também de arquitetura, né, de planejamento. E, então, não é questão só de eu falar que não pode ter luz aqui acima de determinada quantidade.
As pessoas têm que ter uma relação com a infraestrutura que é saudável, né? Então, elas têm que acreditar que eu não estou só proibindo por conta do meio ambiente. Elas têm que acreditar que a redução dessa luz, como você introduziu, né, não vai causar problemas de segurança. A redução dessa luz, ela vai afetar positivamente a sua saúde e assim por diante. Então, você vê que não, eu acho que a dificuldade é a gente trabalhar com a poluição luminosa, principalmente, no seu fim, né, no problema que ela gera, sendo que a gente tem que tentar olhar como um projeto que ele vem, a população tem que estar inserida nessa ideia para você jogar um projeto desse para frente. Então, é uma questão de educação. As pessoas têm que saber o problema da iluminação, tanto para elas quanto para o meio ambiente. Uma força política tem que estar envolvida nisso, e política a gente sabe que não é só questão de apresentar um monte de resultado e falar, olha, se mudar isso, vai acontecer isso. Política não funciona assim, sabe? Então você tem que ter um apoio político que vem carregado de uma ideia da população, também concordar com essa ideia, e eu sou inclinado a pensar nesse tipo de iniciativa, tentar dar um passo atrás, sabe? Então, pensando em propostas que vão mudar a legislação em relação à poluição luminosa, como é que você vai falar de poluição luminosa em áreas onde o acesso à energia elétrica ele é feito de maneira irregular? Então, as pessoas numa favela, as pessoas puxam um gato, vão colocar luz onde elas acham que é necessário, e pronto, você não tem intervenção pública na área da maneira que deve ser feita para você regularizar essas áreas. Então, a poluição luminosa ela acaba sendo algo que vem com a falta de capacidade do Estado, não só de gerir, de fazer as escolhas certas, mas também de atender a população, né? Porque antes de reduzir, as pessoas precisam ter de maneira regular, né? Então, eu fico pensando assim, queria a sua opinião, se você sabe, tipo, daqui para frente, se a gente for pensar em iniciativas de pesquisa, em iniciativas que sejam talvez de extensão, né, onde tenta ter um contato entre as instituições de pesquisa, a universidade e a população em si, na sua opinião, onde que a gente deveria começar para tentar ter uma conscientização popular que vá levar a iniciativa política por esse tipo de atividade que busca reduzir a poluição luminosa? Essa é assim, é a pergunta que a gente se faz em diferentes áreas, né? A mesma coisa. A astrologia está mais em voga hoje do que alguns anos atrás. A gente não consegue vencer o discurso da astrologia. A história dos Starlinks de internet barata para todo mundo em locais distantes é um discurso que as pessoas compram com muita facilidade, mesmo sem saber que não precisava de tudo isso para elas terem internet barata e né, precisa de interesse político em então, a abolição luminosa é a mesma coisa, é como foi a conscientização para as vacinas, são técnicas de comunicação em que os cientistas patinam muito, né? A gente é muito, muito, muito pouco preparado para isso, e quem é preparado para isso? Não é jornalista. Então, acho que não, é difícil responder sua pergunta, porque eu realmente não sei a resposta. Eu faço isso desde 2008. Em 2017, eu escrevi um texto para os proceedings do encontro de divulgação científica que a Unicamp faz, ligado ao LabJOR, fazendo uma revisão de tudo que eu tinha feito até lá e o que eu tinha conseguido. Eu escrevi isso que era para mim, porque eu ia parar de falar de poluição luminosa. Porque a conclusão do artigo eu falei com um monte de gente, eu fiz um monte de coisa, eu dei um monte de palestra e não consegui absolutamente nada. Só que foi nisso que
que começou a história da rede Céus Estrelados do Brasil. As pessoas agregaram a partir da minha renúncia a falar do assunto, porque eu não estava chegando a lugar nenhum. Então, agora é um monte de gente que não está chegando a lugar nenhum. Mas não, tá. Por exemplo, o astroturismo é muito importante nesse contexto, mas, claro, não chega a todo, não é um negócio amplamente acessível. Chega aquelas pessoas que podem ter acesso a esse tipo de programa. Então, a, a, a primeira coisa ali é a gente conseguir comunicar de alguma maneira que precisamos do escuro, precisamos dormir no escuro, e aí o resto, colocar nessa agenda aí de desenvolvimimo urbano, no planejamento dessas áreas mais vulneráveis, você já trazer essa ideia de uma iluminação mais saudável. Mas uma bala de prata a gente não tem, não. Eu acho que, então, é isso. As coisas levam tempo mesmo, e aos poucos vão entrando na agenda, começa de um jeito, depois vão se tornando mais mainstream, porque, em geral, elas estão fora, e quem está fora tem que ter paciência e, a fundo, poder chegar em algum lugar e convencer mais gente nessa linha, nessa preocupação do Gabriel. E no caso da agenda urbana, que a gente trabalha muito, um urbanista que era muito aqui, se chama Roberto Montemor, urbanista brasileiro, e o Roberto disse que desenvolvimento, a gente deixou de se envolver, né? Então, o desenvolvimento, de fato, é recuperar o envolvimento da gente com o lugar da gente, com as coisas belas que o lugar da gente tem, enfim, uma série de coisas. Uma das coisas belas dos lugares é no céu, que a gente perdeu. Está perdendo, naturalmente. Ninguém fez esforço pessoal nenhum para isso, mas uma mobilização coletiva dentro de um sistema que vai vai montando a cidade. Então, você tem São José, você tem os parques, mas se você for no parque, eu moro perto do mundo, e olhar para cima, não ia ver nada. Então, eu poderia, se eu tivesse feito uma estratégia não de desenvolvimento, mas de envolvimento. Eu planejasse melhor a forma, isso num lugar que não é um lugar precário da cidade, ou seja, um lugar que poderia ser pensado de uma forma, não tem gato, não tem nada, onde o poder público está presente, mas ele não está na agenda, ele está preocupado com isso, e nem quem está planejando todo. Então, eu acho que é isso, sim. O que você trouxe é mais um elemento, do ponto de vista da agenda urbana, ele é mais um elemento para a gente trazer essa história do reenvolvimento da gente com o lugar da gente. E isso é uma parte importante dessa agenda urbana de trabalho. Se você pensar em desenvolvimento no sentido de colocando à parte, você não está envolvido com, não é bom. Quando você está envolvido com, essa é uma agenda que é importante pensar em conjunto com as outras coisas. Ela faz parte de uma série da saúde, faz parte da moradia, faz parte das vizinhas. Então, eu acho que ela tem sentido, e ela tem expressão quando a gente medir, coloca no indicador e apresenta, olha, tem diferença entre aqui e aqui, a qualidade de vida na favela ou desse lugar aqui é diferente daqui, e a dimensão que torna, elas são quase iguais em tudo, mas a dimensão que as torna diferentes é que essa aqui é assim, e essa é essa. Talvez, se a gente fizer isso, essas coisas. Então, esses elementos, eu acho que são os elementos que a cada momento a gente pode incluir, que vão fazendo a gente. Então, eu te agradeço bastante, o pessoal aqui, e muito obrigado mesmo, foi muito legal. A gente vai estar gravado, onde você pode deixar lá o pessoal ver, outras pessoas. E vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha, uns experimentos para a gente ver se transforma essas medidas
indicado em índices, esses índices indicadores, e, enfim, acrescentar as lições que a gente tem, algumas outras coisas que parecem importantes para fazer isso, para reenvolver as pessoas com o lugar que elas vivem. Com certeza. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de misturar astronomia com o planejamento urbano. Pois é, então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente quer que é possível, né? Na verdade, o planejamento urbano, né? Urbano é o lugar que a gente vive, então a gente tem que preocupar com tudo. A astronomia faz parte dele na dimensão humana, ou seja, que é essa da gente olhar o céu, apreciar. Legal. Palmas. Obrigado, pessoal. Valeu.